Eu vou te falar uma coisa agora que pode mudar completamente a forma como você enxerga a ação. Você não precisa de vontade para agir, tá ok? Então, se você continuar esperando sentir uma vontade ali, você vai continuar parada. Vai continuar parado. Porque, pensa comigo, quantas vezes você já esperou se sentir pronto? Esperou estar motivado? Ou esperou ter a energia? Você esperou o seu momento certo, né? E esse momento ele nunca chegou. Ou quando ele chegou, ele não durou, porque vontade, ela é instável. Ela vem e ela vai. Ela depende do teu humor, do teu ambiente, do teu estado emocional. E se a tua ação ela depende disso, você nunca vai ser consistente na sua vida. Então agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você só escova os dentes quando você está com vontade? Ou você simplesmente faz, mesmo sem a vontade? Você só vai trabalhar quando você está motivado? Ou você vai, independente de como você está se sentindo? Então, por que quando se trata da tua vida, você acha que você precisa sentir algo para você agir? Percebe a incoerência que você tem consigo mesmo? Que existe algo no teu cérebro que explica isso, inclusive. A ação, ela gera motivação e não é o contrário. Isso é comprovado. Quando você começa algo, mesmo que sem vontade ali no início, o cérebro, ele libera a dopamina durante o processo. E isso aumenta a tua motivação. Ou seja, você não espera a vontade vir para que você haja. Você age para gerar a vontade. Só que a maioria faz o contrário, por isso trava. Agora deixa eu te levar para um experimento simples. Eu quero que você pense aí em algo que você está adiando na tua vida. Pode ser qualquer coisa. Algo que você sabe que você precisa fazer, mas você não fez. Então imagina que você só precisasse ali fazer isso por 5 minutos. Não terminar, não fazer perfeito, só começar. 5 minutos, você acha que você conseguiria? Claro que você consegue, não é? E aí que tá o segredo. Porque o problema não é a ação, é o começo. O cérebro, ele cria uma resistência inicial. E essa resistência, ela parece enorme, mas ela não é real. Ela só existe antes de você realmente começar. Então, depois que tu entra no movimento, vai diminuindo. Então, pensa comigo. Quantas coisas você não fez só porque parecia difícil antes de você começar? E quantas vezes, quando você começou, percebeu que não era tudo isso? Isso acontece porque o teu cérebro, ele superestima o esforço e subestima a tua capacidade, e isso te trava. Então, olha isso, existe uma técnica chamada a regra dos 5 minutos. Ela é basicamente ali para quebrar a resistência inicial. Então, você não se compromete a terminar, você se compromete a começar. E isso vai mudar todo o teu game. Porque quando você começa, você entra em movimento. E movimento gera continuidade. Então me responde, quantas vezes você deixou de começar porque você estava pensando no esforço completo e não no primeiro passo? Porque o cérebro, eu sei que ele adora fazer isso, né? Ele pega ali algo simples e ele transforma em algo pesado e você acredita, então você trava. Mas quando você reduz, quando você simplifica algo na tua vida, quando você começa pequeno, você quebra isso. Você começa a agir, você quebra esse ciclo. Então deixa eu te mostrar algo que ainda é mais profundo que isso. O cérebro, ele odeia a incerteza, ele prefere o conhecido. Então quando você vai fazer algo novo, ele vai tentar te proteger, ele vai gerar dúvida, gerar o medo, gerar resistência, mas isso não significa que você não deve fazer. Significa que você está saindo do automático. E isso, na verdade, é exatamente o que você precisa, tá? Então pensa nisso. Se você só faz aquilo que é confortável, você nunca cresce. Se você só age quando você tem vontade, você nunca constrói consistência. Então, se você só começa quando você se sente pronto, você nunca começa de verdade, porque o pronto você nunca vai estar. E tá tudo bem, porque ninguém nunca está pronto. Então, olha pra você, quantas coisas na tua vida talvez estejam travadas, não porque são impossíveis, mas porque você nunca começou de verdade. E talvez agora você esteja até começando a perceber. O problema nunca foi falta de capacidade. Você tem muita capacidade. Foi excesso de espera.
Foi excesso de ficar esperando o momento certo. Isso não existe momento certo, tá? Esperar vontade, esperar motivação, esperar o momento ideal. E enquanto você espera, nada acontece, o tempo passa. Então me responde, se você continuar esperando, quanto tempo mais vai passar na tua vida? Porque o tempo passa de qualquer forma, independente do que você está fazendo. A diferença é você vai usar isso a teu favor, você vai insistir. E aqui está uma coisa simples, poderosa também. Ação não é sobre você fazer tudo, é sobre você fazer o próximo passo, só isso, o próximo passo, foca no próximo passo. Quando você faz isso todos os dias, você constrói algo, você evolui, você muda. E isso exige decisão. Parar de você negociar com a tua própria vida, parar de esperar se sentir pronto, parar de depender de vontade, depender de outras pessoas e começar a agir por você, mesmo sem vontade, porque é assim que você constrói disciplina. E disciplina é o que sustenta tudo. Então, se você agir só hoje, nada muda, mas se você agir todos os dias, mesmo que pequeno, tudo vai mudar na tua vida. Isso aqui não é teoria, isso aqui é padrão. E padrão constrói resultado. Então, olha você. Se você começasse hoje, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo sem vontade, onde você estaria daqui 30 dias repetindo o processo? E daqui 90 dias? Porque não é sobre intensidade, é sobre consistência. E consistência é construída na ação, não na intenção. E talvez agora você esteja até começando a perceber que você não precisa de mais clareza, você precisa começar. E isso muda tudo, porque quando você começa, você sai do lugar. E sair do lugar já te coloca à frente da maioria. Mas exige algo, na verdade, que sustenta isso. Que sustenta esse longo prazo, porque faz você continuar. Quando a dúvida ali, ela surge. É exatamente isso que a gente vai entrar agora. Porque quando você começar algo e você não consegue sustentar, como é que eu faço isso para transformar isso no meu ciclo, né? Então eu vou te falar uma coisa, que você pode quebrar essa ilusão que talvez você carregue há muito tempo. A disciplina, ela não é algo que você tem, ela é algo que você faz. E isso muda tudo. Porque talvez você esteja esperando se sentir disciplinado, esperando virar uma pessoa disciplinada, esperando algum tipo ali de transformação interna como mágica, para então você começar a agir de forma consistente. Só que isso não vai acontecer desse jeito, tá? A disciplina, ela não nasce antes da ação, ela nasce da repetição da ação. Mesmo sem a vontade, principalmente sem a vontade. Então, pensar comigo, quantas vezes você já começou algo com energia e você parou quando a energia acabou? Quantas vezes você disse, agora vai. E alguns dias depois, né, você voltou lá para o mesmo lugar. Isso não é falta de capacidade, tá? Isso é falta de sustentação. E a sustentação, ela não vai vir da motivação, ela vai vir de onde? Da disciplina. Agora, deixa eu te mostrar algo sobre o teu cérebro que explica isso. Existe uma região chamada córtex pré-frontal, que é responsável por decisões, por planejamento, pelo autocontrole. Só que ela se cansa, na verdade. Sim, autocontrole consome energia mental. E quanto mais decisões você toma ao longo do dia, mais difícil fica você manter o controle. Por isso que no final lá do dia você está mais propenso a desistir das coisas, a procrastinar, a escolher o caminho mais fácil, porque você está cansado. E não é porque você ficou mais fraco, é porque a tua energia realmente ela diminuiu. A tua energia de decisão diminuiu. Então se você depende dessa energia para você agir, você vai falhar com muita frequência. Então, pessoas disciplinadas, elas não são aquelas mais fortes, são as mais estratégicas. É você usar com aquilo que você tem. Então, não depender da força de vontade. É criar uma estrutura, é você criar uma rotina, é você criar um padrão. Porque quando algo vira padrão, você não precisa decidir toda hora, você só vai executar. Então, pensa nisso. Você não decide todo dia se você vai escovar os seus dentes. Você não negocia isso, você só faz. Porque isso já virou automático para você. E esse é o ponto onde a disciplina, né, ela se transforma na sua identidade. Só que até chegar lá, existe um período desconfortável. Um período onde você precisa fazer, sem vontade, sem motivação, sem prazer. E é aí que a maioria desiste.
Porque tá confundindo o quê? Desconforto com um erro. Mas não é erro, é processo. Então deixa eu te levar para um outro experimento. Imagina aí 2 pessoas. Uma faz o que precisa ser feito só quando está ali motivado. E a outra faz independente de como ela está se sentindo. Depois de uns 90 dias, quem você acha que construiu mais? Não é sobre intensidade, tá? É sobre constância. Então olha isso. O teu cérebro, ele adora a consistência. Ele aprende com repetição. E existe um conceito chamado de neuroplasticidade, né? O cérebro, ele muda com base naquilo que você está repetindo. Ou seja, quanto mais você faz algo, mais fácil aquilo fica para você, mais natural, mais automático. Mas existe um detalhe importante também, porque isso funciona para tudo, tanto para o teu comportamento que te leva para frente, quanto para aquilo que te mantém parado. Então, se você repete procrastinação, você fica melhor em procrastinar. Se você repete evitar, você fica melhor em evitar. Então, pensa nisso. Você não está vivendo a tua vida, né? Você está treinando o teu cérebro todos os dias para isso. A pergunta é, treinando para quê? Porque tudo que você repete vai se fortalecer. Você goste disso ou não. É assim que a gente funciona. E tudo que você evita vai se enfraquecer para você, então. Então, me responde com sinceridade, né? O que você tem repetido mais? Porque isso está mudando, querendo ou não, a tua realidade, aquilo que vem para os teus resultados, né? Então, olha isso. Disciplina não é sobre fazer muito, é sobre fazer sempre, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que sem vontade. Porque é isso que vai construir um padrão, um novo padrão. E padrão constrói resultado. Então, pensa comigo, se você fizer algo pequeno todos os dias durante um ano, o que acontece? Você muda, não é? Só que o problema é que as pessoas, elas querem intensidade, querem resultado rápido, querem transformação imediata e ignoram, menosprezam o processo. Sem processo, nada sustenta. Então, deixa eu te falar uma coisa importante. Disciplina não é sobre rigidez, tá? É sobre se cobrar. Na verdade, também não é sobre você se cobrar o tempo todo. É sobre o compromisso. Compromisso com quem você quer se tornar. Porque quando você tem clareza disso, você para de negociar. Você não depende mais ali da vontade. Você depende da tua decisão. E decisão sustenta. Então, olha para você. Quantas coisas você já começou? Quantas coisas você não sustentou? Quantas vezes você prometeu para você mesmo e você não cumpriu, você não se levou a sério? Isso vai gerando algo perigoso. Perda de confiança em si mesmo. Porque você começa a sentir que você não pode confiar nas próprias decisões. A tua palavra, ela perde valor para você mesmo, mas não é porque você não consegue. É porque você não sustentou o suficiente. Então pensa nisso. Se você começasse hoje e sustentasse por apenas 30 dias, mesmo pequeno, mesmo simples, o que mudaria? O que você acha que mudaria? Tudo. Porque você prova para si mesmo que você consegue. E isso reconstrói algo que é a tua confiança interna. A confiança muda o teu jogo, muda o game. Então me responde. Você quer continuar sendo alguém que começa e não termina ou alguém que faz até o fim? Porque isso não depende de talento, não depende de sorte, depende de padrão. E padrão é construído. Então, olha isso. Se você continuar dependendo de vontade, você continua no mesmo lugar. Mas se você começa a agir mesmo sem vontade, você constrói disciplina. E disciplina vai construir a tua liberdade, a vida que você está almejando ter, porque no final não é sobre você fazer o que você quer, é sobre você ter controle para fazer o que você precisa. E isso é o que te leva para o outro nível. E existe algo que te dá direção para tudo isso. Algo que faz você saber onde você colocar a sua energia, onde você focar, o que realmente importa. É clareza. E é exatamente isso que a gente vai entrar na próxima aula. Porque sem clareza, você pode até ter disciplina, mas vai se esforçar na direção errada.